Olá, boa noite. Subiu para mais de 13 mil o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa da chuva aqui no estado. O maior número de desalojados está em Castelo, Alfredo Chaves e Iconha. 7 cidades capixabas estão em estado de calamidade pública e outras 16 estão em situação de emergência. Infelizmente, 9 pessoas já morreram. E as cidades do norte capixaba enfrentam medo de alagamentos por causa das chuvas em Minas Gerais. Por isso eu vou chamar agora a repórter Bruna Maria, que conversou agora há pouco com um representante dos bombeiros e tem as informações atualizadas para a gente sobre esses impactos da chuva aqui no Espírito Santo. Boa noite, Bruna. Hoje o sol apareceu, né? Mas a gente quer saber se os alertas continuam. Ei, Isa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente no TN2. Esse alerta continua assim, viu? De acordo com a informação passada pelo capitão do Corpo de Bombeiros, amanhã tem previsão de pancadas de chuva para Grande Vitória, para algumas regiões serranas aqui do Espírito Santo e também para o sul do estado, que já vem sofrendo bastante com essa chuva forte. Com essa previsão de pancada de chuva para amanhã, aumenta também os riscos de deslizamentos, uma vez que principalmente lá no sul do estado o solo ainda continua bem encharcado e não deu tempo de secar. Esse último boletim atualizado da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, que foi divulgado agora no final da tarde, já dá conta de mais de 13 mil pessoas fora de casa em todo o Espírito Santo. O número maior de pessoas desalojadas se concentra no município de Castelo. Já são mais de 3 mil desalojados. Vem seguido por Alfredo Chaves, com quase 2 mil desalojados, e também por Iconha, com também quase 2 mil desalojados. A situação permanece bem crítica no sul do estado, mas também já é preocupante no norte do Espírito Santo, justamente por conta da cheia do Rio Doce. Nos municípios de Colatina e Linhares, o nível do Rio Doce já ultrapassou a cota de inundação. Por lá, tem causado também muitos prejuízos os deslizamentos. Mais de 150 pessoas foram atingidas nesses dois municípios. Hoje, durante o dia, o repórter Vitor Zucolotti esteve em Colatina e preparou uma reportagem que a gente confere agora. O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação e em Colatina, no noroeste do estado, alagou algumas ruas da cidade. Nessas imagens aéreas é possível ter uma noção de como ficou o bairro Marista, em pelo menos 2 pontos. Numa das ruas, os carros apreendidos pela Polícia Civil ficaram submersos. Em uma volta de barco pelo rio que corta o município, é possível ter uma noção do quanto ele subiu. Em casas ribeirinhas, a água tomou conta de quintais e chegou às escadas que dão acesso ao primeiro andar. No meio do rio, encontramos uma casa suspensa, no que antes era considerada uma ilha. Lá, os cachorros que brincavam no quintal acabaram tendo que se contentar com a varanda. O Rio Doce subiu mais de 7 metros aqui em Colatina. A gente tem essa noção quando repara aqui, ó, nas pilastras dessa ponte que liga o centro ao bairro São Silvano. A água costuma ficar bem abaixo de onde está agora. Na entrada da cidade, o rio alagou parte de uma das pistas na avenida principal. A situação chamou a atenção dos moradores, que foram registrar a cheia na beira do rio, preocupados com o que pode acontecer. Gera preocupação, só em 2013 que a gente presenciou dessa forma. Com o alerta máximo para inundação, alguns comerciantes decidiram fechar as portas. Outros estabelecimentos colocaram as mercadorias para o alto para evitar prejuízos. Algumas lojas fecharam, outras abriram e essa loja de calçados aqui abriu, só que deixou esses sacos de areias aqui, ó, para conter a possível inundação. Também botou os calçados para cima, com medo da água poder invadir. A Bruna está aqui. Bruna, vocês começaram a fazer essa arrumação quando? Na verdade, a gente viu essa necessidade no domingo à tarde, onde a cidade toda ficou em estado de alerta. Agora a água está subindo, o rio está subindo, tem uma parte ali debaixo da ponte que começou a ficar inundada, mas nada muito grave. Ainda vocês estão com medo, estão apreensivos? Sim, sim. Infelizmente, a gente precisa ficar atento. A Defesa Civil já está monitorando as regiões alagadas e que podem sofrer inundações. Esse quantitativo de água que teve esse agravante de inundação e mais o agravante que já estava acontecendo na cidade por conta das chuvas, a gente teve que aumentar o quadro
técnico da nossa equipe da Defesa Civil. A Prefeitura da cidade já conta com um plano emergencial caso a situação piore e o Rio Doce suba ainda mais em Colatina. Nós estamos preparados, inclusive, se for preciso, para receber famílias. Temos 4 pontos de apoio, inclusive a nossa preocupação, que já estamos mais aliviados agora, não é só a enchente do Doce, é o deslizamento. Mas, graças a Deus, a chuva de domingo para cá diminuiu bastante. A cheia do Rio Doce também afeta Linhares. Na região, mais de 90 pessoas estão fora de suas casas. O bairro mais afetado é o Olaria, onde pessoas já saíram de suas casas. Pois é, gente, olha, e de agora à noite até amanhã ao meio-dia, a previsão é que o nível do Rio Doce suba em pelo menos 20 centímetros. E o que vai contribuir para que isso aconteça é justamente a água que vem de Minas Gerais descendo do rio. O estado de Minas, a gente também vem acompanhando nos telejornais, vem sofrendo bastante com as chuvas. Portanto, a população da região deve continuar em alerta e acionar a Defesa Civil em casos de ocorrência. O telefone da Defesa Civil de Linhares é o DDD 27 99983 5661 e o telefone de contato da Defesa Civil de Colatina é o DDD 27 99883 0305. Isa, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações. Olha, gente, diante de tanta destruição, o governo do estado estima que vai precisar de 500 milhões de reais para reconstruir as cidades atingidas pela chuva. As imagens do alto foram gravadas durante o sobrevoo do governador Renato Casagrande em cidades do sul do estado. Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa nas 27 cidades atingidas pela chuva no Espírito Santo. Nesta terça, o governador se reuniu com prefeitos da região sul e Caparaó. A expectativa é que na próxima quinta-feira o governo apresente um relatório dos prejuízos causados pela chuva no estado ao Ministério do Desenvolvimento. A previsão é que o valor para os recursos necessários para a reconstrução das cidades ultrapasse os 500 milhões de reais. Nós temos muitos prejuízos para a reconstrução de casas populares, de pontes, de infraestrutura urbana, de rodovias estaduais, de rodovias municipais. Isso tudo somado, né? Nós teremos um relatório mais sucinto, o mais detalhado, mesmo que seja ainda aproximado. Mas esse valor de reconstrução da estrutura pública deve chegar próximo de 500 milhões de reais. Tudo feito, reconstruído, é um valor que a gente está ainda estimando, mas até quinta-feira teremos uma posição mais adequada com relação a isso. Apesar da terça-feira sem chuvas, 20 municípios do estado ainda apresentam alerta para os riscos de deslizamentos e inundações. Ao todo, 7 cidades decretaram estado de calamidade pública e 16 estão em situação de emergência. São elas Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São José do Calçado, Domingos Martins e Marechal Floriano. Já a Vargem Alta, Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Cachoeiro, Conceição do Castelo e Iuna decretaram estado de calamidade pública. Onde houve essas destruições, os bombeiros locais, os batalhões, as companhias independentes locais do Corpo de Bombeiros fizeram comandos locais do incidente. E aqui nós estamos com um comando central todo dia também gerenciando recursos críticos, recursos especializados. O bombeiro está nesses locais, porém agora a gente está com foco muito mais voltado, ainda bem, né, para ações humanitárias e para restabelecimento das normalidades, das condições normais da cidade. Em Iconha, uma força-tarefa começou a operar nesta terça-feira para atendimento à população e empresários que perderam tudo na enchente. O município contabiliza o maior prejuízo da região sul. Em Cachoeiro de Itapemirim, moradores tentam reconstruir casas e limpar as ruas. O comércio ainda não reabriu. A chuva que cai há 12 dias no estado deixou 9 mortes. Pelo menos 800 casas devem ser reconstruídas e 300 pontes reerguidas. Um longo caminho a ser percorrido para reconstruir o que foi destruído de norte a sul do estado.
Olha, os bombeiros fazem buscas pela jovem que foi arrastada pela correnteza em Cachoeiro de Itapemirim. Ela estava presa a um poste na Avenida Beira Rio quando pulou na água e foi arrastada. A jovem foi identificada como Michele dos Santos, de 19 anos. Os bombeiros acreditam que ela tenha se jogado na água para tentar tirar a própria vida. Michele estava no local de alto risco, ficou abraçada a um poste durante 7 horas. Neste período, ela foi retirada de lá 3 vezes, mas retornava para o local. As buscas vão ser feitas até quarta-feira pelo ar, com a ajuda do Notaer e por terra. A família já foi avisada. Olha, gente, começou hoje uma força-tarefa para a emissão de documentos para as vítimas das chuvas no estado. 4 municípios já estão tendo atendimento. Veja aqui comigo na tela. A gente pode acompanhar, a gente vai passar para vocês os locais, olha só. Em Iconha, fica na Praça Central, chamada Demar Soares. Quem precisar de atendimento pode ir lá. Em Alfredo Chaves, é no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que fica no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves. Já em Vargem Alto, atendimento na Câmara de Vereadores, que fica ali no centro do município. E em Rio Novo do Sul, é um escritório itinerante, ou seja, as vans que vão circular para atender os moradores. Inclusive, tem vans que atendem também nesses outros municípios. Agora, quais os serviços que estão sendo prestados? A gente muda a tela para te mostrar aqui. Podem ser retiradas segunda via da carteira de identidade, a emissão de laudo do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o cadastro para acessar o cartão de reconstrução e orientações jurídicas com o apoio da Defensoria Pública. Esses atendimentos serão realizados a partir das 9 horas da manhã. E já está sendo avaliada a possibilidade de extensão dessa força-tarefa aos municípios afetados pelas chuvas agora no último sábado, como Castelo e Cachoeiro de Itapemirim. Olha, esses documentos são muito importantes para que as pessoas possam ter acesso aos benefícios do governo do estado oferecido às vítimas das chuvas, como, por exemplo, o cartão Reconstrução. Vamos ver na reportagem. O cartão Reconstrução vai contemplar as famílias com renda de até 3 salários mínimos e que estejam inscritas no cadastro único. A doação do governo estadual será de R$ 3.000 para comprar móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. O dinheiro será repassado às famílias pelo Banestes. A gente vai estar repassando nesses cartões uma quantia de R$ 3.000 para as famílias. O banco já está preparado, as agências estão prontas e a gente está pronto para operacionalizar. As vítimas da chuva terão que comprovar residência em alguma das cidades que declararam calamidade. A comprovação de que o imóvel foi afetado deverá ser feita por meio de laudo da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou do próprio município. Além da doação do governo estadual, o Banestes vai oferecer outras oportunidades de crédito para as famílias atingidas pelas chuvas. Em algumas modalidades, os juros serão de 0,36% ao mês, com o prazo de 1 ano para começar a pagar. O banco está colocando para pessoas físicas à disposição delas uma linha de financiamento de bens. É uma linha que pode chegar até R$ 30.000 de financiamento. Já as pessoas jurídicas, a gente está colocando aí linhas que podem chegar até R$ 200.000, né, uma quantia maior, porque a gente sabe que elas precisam para giro das empresas, e com taxas também que partem desse patamar de 0,36, com condições de juros bem subsidiadas, prazos de 48 meses, 12 meses de carência, ou seja, com prazo que caiba na condição da população e das empresas de conseguirem colocar as suas condições financeiras em dia. A Caixa Econômica Federal também anunciou medidas de apoio para as vítimas. O banco vai cancelar taxas de serviços por 3 meses e estender o prazo para pagamentos de parcelas. Outra medida que já está valendo é a isenção de ICMS na compra de máquinas e equipamentos para quem teve prejuízo com as chuvas. Essas medidas são para os moradores das cidades que já decretaram estado de calamidade pública, mas deverão ser estendidas aos demais municípios atingidos pelas chuvas no último final de semana. E o Bandes também está oferecendo condições especiais para os pequenos empresários. Olha, teve mutirão de limpeza em Castelo, na região serrana do estado. Participaram da ação militares do Exército e do Corpo de Bombeiros. Caminhões-pipas foram usados nos trabalhos. A cidade foi inundada no último final de semana, depois que o rio subiu 8 metros. A rodoviária ficou embaixo d'água e um homem foi arrastado pela correnteza. O pedreiro Claudeci Veronese Zanese, de 50 anos, conseguiu se salvar após se agarrar num poste. Ele foi socorrido por um morador que jogou um fio de antena. Na cidade, houve muito prejuízo. Alimentos tiveram que ser jogados no lixo após a inundação.
Um desperdício, né? Olha, mais de 250 pessoas tiveram que deixar as casas no município. E a seguir, policial que agrediu frentista é afastado das ruas. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na reta do aeroporto. A gente já volta. O policial militar que agrediu um frentista em Vila Velha foi afastado das ruas. Nós mostramos esse caso na última sexta-feira aqui no TN. O policial militar fardado chega no posto de combustível já abordando o frentista. Em seguida, dá um tapa no rosto da vítima. O frentista ainda esboça uma reação, mas o militar saca a arma e aponta para o jovem, que não tem tempo de se defender. Os colegas de trabalho do frentista tentam conter o militar, mas novamente ele parte para a agressão. O caso aconteceu num posto de combustível na Rodovia do Sol, em Itaparica. O policial teria ficado irritado porque o frentista pediu para que ele descesse da moto ao abastecer o veículo. É uma regra básica para evitar acidentes nos postos. Ele achou ruim, já foi com ignorância comigo. Aí eu cheguei e falei com ele, falei, amigão, é porque o posto tem norma, então a gente tem que obedecer, então por motivo de segurança, isso não é nem por causa de roubo, é motivo de segurança mesmo. Insatisfeito, o policial foi embora, afirmando que voltaria, e antes das 8 da manhã do dia seguinte, ele já estava no estabelecimento mais uma vez. Tô batendo ponto, eu tinha visto um policial de farda lá no posto, mas eu também não reconhecia que era ele. Aí quando eu ia subir nas escadas, ele me chamou. Eu desci, ele tá lembrado de mim? Aí eu falei, agora tô. Aí ele falou bem assim, agora pede pra mim descer da moto, vagabundo. Aí já foi logo me agredindo, me ameaçando de morte, querendo me atirar. A polícia é um funcionário público e tava para proteger o cidadão de bem, né? Não chegar agredindo daquela forma como ele chegou me agredindo. Pois é, a Polícia Militar disse que adotou desde o início todas as providências necessárias para apurar o caso e que afastou o policial preventivamente das ruas até que seja concluído o procedimento. Afirmou ainda que reitera o compromisso de proteger a sociedade e de ser transparente e justa em todas as situações. No retorno do TN, você vai ver alagamento e prejuízo após as chuvas aqui na Grande Vitória. Em Viana, até comida teve que ser jogada fora. Agora imagens ao vivo da Reta da Penha para você, a gente volta em instantes. Alagamentos e prejuízos em Viana. Choveu forte ontem à noite no município e os moradores de Vila Betânia perderam móveis e até alimentos. Os alimentos e móveis da casa da Adriana foram parar no lixo após as fortes chuvas. Dentro da residência em Vila Betânia, Viana, onde ela e os 4 filhos moram de aluguel, pouco restou. O sofá e os colchões que já haviam sido doados estão molhados. Olha, tudo para botar fora. Como que eu vou ter condição de comprar tudo novamente? Não tem mais nada. Sabe o que é nada? Leite do meu filho foi embora, a metade da minha roupa. A Zélia, vizinha da Adriana, também tem sofrido com os alagamentos na rua Santa Clara. A água já chegou a quase 1 metro dentro da residência dela. Todos os móveis foram perdidos e os que ela tem hoje vieram de doações. O carro, que era o meio de transporte da família, nem sai do lugar. Deu perda total depois que a água ultrapassou as portas do veículo. Meu carro ali mesmo, que os vizinhos estão de prova, a gente andava para todo quanto é lugar com ele, não anda mais, porque a lateria dele embaixo ficou tudo, tá todo podre, não funciona mais, entrou água no motor. E a gente fica sem o que fazer, né? Porque meu marido trabalha de predeiro e só ele aqui dentro de casa. Não tem como ficar... Compra móveis, joga móveis fora. Compra móveis, joga móveis fora. Não tem como. A cama box da dona de casa está nova. Ela ganhou de presente nesta semana. Já o berço do filho está quebrado desde o último alagamento. Ontem eu nem consegui dormir. Minha pressão foi a 1000 quase. Porque eu fiquei preocupada que ontem choveu, né? 1 hora sem parar. E o quintal alagou tudo, a rua alagou tudo. Só não entrou água ontem dentro de casa porque Deus não deixou. Segundo os moradores, um dos motivos que tem provocado os alagamentos aqui no bairro é esta obra para canalizar o valão. Eles disseram que os trabalhos por aqui tiveram início há cerca de 1 ano. E desde então foram cerca de 13 inundações. Alagava sim, mas não alagava com tanta intensidade, com tanto volume de água, né? Isso aí alagava com certeza, mas desse jeito que está alagando nos últimos meses, não. Nesta terça-feira não havia nenhum trabalhador na obra. A placa que anuncia o serviço está quebrada. Também há muito mato no local.
Além da Rua Santa Clara, os moradores das ruas São João e Luísa Casotti convivem com os constantes alagamentos toda vez que chove. Eles querem respostas do poder público. Nós já tivemos várias reuniões com a prefeitura disse que vai solucionar o problema e nós estamos aguardando. Algumas coisas já foram feitas, mas ainda precisa fazer mais para resolver o problema. A gente quer uma solução definitiva. Vamos então às respostas. A Eco 101 diz que as obras de implantação dos viadutos não interferiram na captação de água da chuva na região e que fez um estudo no trecho e identificou que o sistema de macrodrenagem, que está fora da área de concessão, não tem capacidade mínima para o escoamento da água. Olha, já a Prefeitura de Viana diz que realizou as adequações na drenagem do local, o que diminuiu os alagamentos ali. Mas agora aguarda a ligação do sistema da Eco 101 à rede do município para acabar de vez com o problema. Vamos aguardar que o trecho ali está complicado, né? Olha, quanto à obra no Parque Linear, na Avenida Santa Clara, está dentro do cronograma e a empresa responsável pelo trabalho vai retomar o serviço assim que parar de chover. A gente aguarda, então, ansiosamente por esse resultado, né? Assim como os moradores. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que você pode rever as reportagens e o jornal completo na internet. É só acessar o portal de notícias tribunaonline.com.br/TV. Muito obrigada pela companhia de sempre, uma boa noite para você e até amanhã.